para mim aqui o link. O link que eu faço aqui, tá? Manda para o meu zap o link para eu poder se entrar aí. Bem? Josivan? Oi? Parece que vai entrar agora. Eu vou estar usando o YouTube da igreja, porque o outro que eu criei aqui para a CBN, ele está pedindo um tempo para poder fazer qualquer transmissão. Positivo. E o YouTube não, e o Facebook não está indo. Estou esperando aqui agora. Mais um minuto, deve entrar. Tem alguém tá soprando muito aí no microfone? O que é? Ventilador? Deve ser. Será que é o meu ventilador? Pode ser que tá. Pronto, já estamos ao vivo aqui, tá? Melhorou? Agora sim. Assim. Deve ter sido o meu. Um minuto. Mandou para mim? Pessoal, já estamos aqui ao vivo. Eu vou mandar o link agora para o pessoal, tá? Pelo YouTube. Conseguimos aqui pelo YouTube. Então, nós estamos ao vivo aqui usando o YouTube da igreja. E eu estou mandando agora para o pessoal aí o link da nossa reunião. Confirma aí se vocês conseguem acessar pelo celular de vocês, se alguém não estiver usando o celular. Pastores. Abriram aí? Estou abrindo. Positivo. Vocês conseguem acessar? Positivo. Eu já consegui acessar. Ok, maravilha. Está perfeito. Bom, vamos dar uns 5 minutinhos aqui mais, vamos batendo um papo, enquanto o pessoal vai entrando aí. Estamos iniciando a nossa live nesta manhã de sábado, dia 11, às 11h10. Tivemos aí um pequeno atraso na transmissão, infelizmente tem sido comum os atrasos, mas estamos aqui com um propósito nessa hora de bater um papo aí com os pastores que estão nos assistindo. Vocês poderão, estamos utilizando o recurso do YouTube, o canal do YouTube, e você pode mandar sua mensagem pelo canal, e o pastor Josivan vai ficar acompanhando aí perguntas que forem feitas. O pastor Josivan vai estar passando para a gente. Já estamos com os nossos convidados aqui nessa manhã, 2 aí especialistas aí, como diria o nosso querido amigo Ideval, 2 fontes de sabedoria, jorrando água constantemente de conhecimento que alimenta toda a região do São Francisco. Obrigado aí, Marcos Anderson. Obrigado, Paulo César, por estarem conosco nessa manhã. Já tem aqui gente participando. Estou vendo aqui o Miguel dizendo graça e paz. Verônica Góes dizendo a paz do Senhor Jesus, pastor Edmilson. Verônica foi minha ovelha lá em Pernambuco, aí em Recife, né? Hoje ela é a ovelha do pastor Adevandro. Deus te abençoe, Verônica. Dá um abraço para o teu marido também, o Del. Estamos, então, ao vivo com esses irmãos e queremos convidar vocês para nos ajudarem. Josivan vai estar acompanhando as mensagens que foram enviadas e estaremos, então, juntos partilhando das palavras e tudo mais. Amém, pastor Marcos? Tudo bem, pastor Paulo César?
Tudo jóia. Estamos aqui acompanhando. Bem, Prontos aí para bate-papo? Prontos? Podemos começar. Então, maravilha. Vamos orar primeiro, né? Coisa de crente sempre tem oração e de Com pastor certeza. mais ainda, né? Pastor Josivan, ore aí a Deus pedindo sua bênção, a bênção do Senhor para esse tempo que teremos nessa manhã. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu projeto eterno de salvação. Nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos por este momento em que estamos aqui juntos com o Senhor. Pedimos a orientação do Senhor, a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que essa live seja de grande valia, que seja uma bênção Amém. nas nossas vidas, que seja uma bênção na vida de todos que participarem, todos que estiverem assistindo. Pai, nos instrui, nos inspira, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Nós estamos aqui com a participação já do pastor Ademir Barreto, participação também de Fabrícia Santos, Rivanildo Costa, também José Roberto de Oliveira, algumas pessoas que já estão entrando aí, estão chegando agora. Manuel Lino acabou de entrar também. Nós vamos aí dar mais uns 3, 4 minutinhos enquanto o pessoal está acessando. Já que atrasamos um pouquinho, vamos mandar que eles possam estar mandando suas saudações para a gente saber aqui quem está entrando em nossa live. Hoje nós teremos a companhia desses 4 irmãos aqui, que estão falando com vocês. Este que vos fala, Edmilson, Josivan, esse moço aí da Paraíba, gente boa demais, principalmente quando está desfrutando daquelas regiões ali maravilhosas do litoral sul, litoral norte, melhor dizendo, lá da Paraíba, né, na região de Mataraca, a última regiãozinha ali antes de chegar no Rio Grande do Norte. Temos também a presença aqui do nosso querido Marcos Anderson, que é diretor hoje do nosso Seminário Teológico Batista Nacional em Pernambuco. E nós temos a ilustríssima presença aqui do Paulo César, homem lá da Serra Talhada. Eita, terra boa. Terra boa. Terra que tem visto aí bastante água nos últimos dias, né? Verdade. E Deval que o diga, né? E Ideval, assim é a pessoa mais favorita do Ideval, depois do Cláudio, é o Paulo César. Eu quero já agradecer a vocês por estarem aqui e a gente pode estar, então, iniciando essa conversa. E nós temos a nossa ilustríssima presença aqui do Paulo César. E eu queria... Opa, deu duplicidade aqui no som do negócio. Ok? Aqui está ok. Então, maravilha. Aqui está perfeito. Então, nós vamos começando o seguinte. O que é teologia, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Como é que a gente pode entender essa compreensão? Teologia. Quem pode usar? Está aberto aí. Qualquer um dos 3 teólogos aí podem falar. Eu sou aqui apenas o perguntador, como se diz, né? O que a gente pode entender? Posição cômoda a sua. Ei? Posição muito cômoda a sua. Perguntador. Perguntador é mais difícil. Diz que a arte mais difícil que tem é de fazer pergunta. Responder é fácil. Difícil é fazer a pergunta. Exatamente. Vamos lá. O que é teologia? Como é que a gente pode definir essa palavra teologia nos tempos pós-modernos? Bom, teologia, eu poderia, de forma bem resumida, dizer que é o estudo acerca da pessoa de Deus e do seu relacionamento com as suas criaturas e com toda a sua criação. Teologia, para mim, é isso. Tem mais alguém aí que pode me ajudar aí a entender esse conceito? E os nossos participantes também? Eu comungo do mesmo pensamento. Hein? Do mesmo pensamento. Tá, vocês estão me dando... Deus, a compreensão de Deus, a revelação de Deus ainda para
para nossos vídeos. Agora, me diga uma coisa, vocês estão me dando definição de teólogos vivos ou dos teólogos que já morreram há uns 100 anos aí? Bom, aqui eu dei é de teólogo vivo. Ah, é? É. Agora, eu acho que uma coisa interessante quando se fala de teologia, principalmente para esse momento que nós vamos tratar aqui, da importância de uma boa teologia em tempos de pandemia, é que a teologia ela precisa ser contextualizada a cada época e a cada situação. Então, quem estuda teologia deve pensar respostas bíblicas para cada momento e situação e cada época. Ah, ok. Então, nós podemos pensar numa teologia como uma resposta. Pensar a teologia como uma resposta bíblica às necessidades humanas. Podemos pensar dessa forma a teologia? Sim. Sim. Respostas bíblicas. Correto. É muito comum quando a gente entra no seminário, né, e tanto o Paulo aí quanto o Marcos, que trabalham com formação teológica, uma das coisas que os seminaristas geralmente se preocupam é decorar, pelo menos tem duas boas definições de teologia, né? 2 ou 3 aí que a gente geralmente trabalha. Uma é a do Langston, né? Ainda usamos Langston nos nossos seminários? Rapaz, para aqui não. A gente tem usado não. Tem usado mais, abandonaram o Langston. É. Mas o Langston era o grande teólogo batista que tinha uma definição, dizer que Deus é um ser perfeitamente bom, que com puro e santo amor, governa, sustenta e domina. Perfeito em todos os seus atributos. Pois é. E eu lembro que essa eu tive que decorar, porque tinha matéria que exigia essa definição. Tinha outra também de Berkhoff, né? Luiz Berkhoff, que a gente também, que acho que é presbiteriano, se não me falha a memória. Presbiteriano, isso. E tinha também uma boa definição, que a gente acho que eram as duas melhores. Depois a gente tinha alguma coisa sobre Ed Bultmann, que já era um negócio mais estranho, e outros teólogos mais que a gente foi aprendendo, como Karl Barth também, que era um teólogo muito bom, muito... o Oswaldo, da Teologia da Esperança. Teologia da Esperança, Oswaldo alguma coisa, não me fugiu o nome dele. Mas todos esses teólogos estão num tempo bem mais remoto. E quando a gente pensa hoje nos teólogos modernos, qual que é a definição que a gente poderia pensar de teologia, né? Eu gosto muito da ideia dessa teologia que é uma análise, né? Uma reflexão das demandas da vida, da necessidade do homem, com base na revelação de Deus. Então, não apenas pensar sobre Deus, mas a resposta que Deus tem para as necessidades, para os anseios humanos. Ver a teologia como uma resposta também. E talvez nesse tempo, mais do que nunca, a gente precise de uma teologia que seja uma resposta divina para o anseio humano. E é por isso que a gente está com o tema de uma boa teologia nos tempos de pandemia. O que a gente poderia definir, então, que seria uma boa teologia? O que a gente pode pensar como boa teologia? Pastor, se eu me permite só acrescentar um detalhe aí muito interessante sobre o que você falou. Quando você lê, por exemplo, as cartas paulinas, Paulo, que é visto como o maior teólogo da fé cristã e tal. Mas quando você olha para as cartas paulinas, elas são exatamente isso, são respostas de Deus, respostas bíblicas, para as mais diversas situações que a igreja estava vivendo. Cada igreja estava vivendo seus próprios desafios, e Paulo precisou oferecer respostas de Deus, respostas bíblicas, para essas igrejas. Então, eu acho que o conceito bíblico de teologia caminha nessa direção do que você falou. De uma resposta bíblica para a demanda que a igreja, que o mundo está enfrentando, né? Isso. As cartas do Novo Testamento são exatamente isso, resposta bíblica para o momento daquela época. Então, a gente poderia ir além e dizer que teologia é muito mais do que você ter definições pré-estabelecidas. Sim. Né? Mas sim você buscar respostas. Então, nesse sentido, todo pastor deveria ser um teólogo, porque se ele tem uma comunidade de fé, e nessa comunidade de fé ele precisa responder a essas demandas à luz da Escritura, ele também teria que ser um teólogo nesse sentido, né?
Sim. Eu gosto muito de um autor argentino chamado Alberto Roldan, né, que tem um livro que o título é Para que serve a teologia? Né? E ele traz exatamente isso, ele traz a teologia para um contexto da pós-modernidade, onde a teologia oferece respostas para as demandas da sociedade, para as demandas do homem pós-moderno. Porque eu tive um professor que ele dizia o seguinte: vocês estão trabalhando apenas com teólogos que morreram há 100 anos, mas esses caras não viveram a realidade que nós estamos vivendo. Que respostas de Deus nós temos para o mundo contemporâneo? Será que são as mesmas respostas que foram dadas para as cartas do Novo Testamento? São as mesmas respostas para o tempo presente? São questões que a gente precisa levantar. Então, e o que seria, então, uma boa teologia? Como é que a gente poderia classificar uma teologia como sendo boa? Olha, uma boa teologia é a teologia que aplica sempre a verdade. A verdade de Deus é imutável, independentemente do tempo, independentemente da situação, ela é imutável. Então, qual é o foco da teologia? A gente tem visto hoje uma teologia cujo foco é totalmente humanista, que visa tão somente o benefício do ser humano. É uma teologia que usa Deus tão somente para acalentar o ser humano, muitas vezes para trazer respostas imediatas para o ser humano. Eu creio que o foco da teologia verdadeira, pura, é aquela que aponta não só para o Deus como aquele massageador de ego, como muitas vezes tem pregado atualmente, mas um Deus que, apesar de tudo, ele nos conduz para a eternidade. Eu acredito que a fé no Senhor Jesus Cristo aponta para isso, sempre vai apontar para isso. É uma definição interessante, e eu acredito que o pastor Paulo César ele pode falar mais acerca disso quando ele escreve o livro Trono e Cordeiro, que naquela época se vivia uma situação talvez parecida com a nossa, de que a igreja estava passando por situações extremamente difíceis. O Apocalipse ele foi escrito com uma abordagem não somente para resolver os problemas daquela época, ou para dar à igreja daquela época um conforto em meio à tempestade, mas que este conforto em meio à tempestade focalizasse o Cordeiro que vive e reina para sempre. Então, essa é a mensagem para agora que nós estamos vivendo. Estamos passando por dificuldades, estamos passando por momentos de tribulação, mas o Cordeiro que está assentado no trono. Então, a teologia precisa focalizar o Cordeiro que está assentado no trono e não apresentar um Deus onde as pessoas se aproximam simplesmente para resolver os seus problemas diários. E é isso que tem confundido o que eu chamo de falsa teologia com a verdadeira teologia. Então, há muita teologia, há muito estudo de Deus aí que, na verdade, não focaliza a verdade e nem tenta conduzir o ser humano para dentro do projeto de Deus, que foi separar pessoas dentre a raça humana para usufruir da sua presença. Então, para mim, teologia é estar na presença de Deus. E é isso que... Falou coisa de crente agora, viu? O livro... Gostei disso em mente. Deus não é o massageador, digamos assim, como tem sido pregado. Do ego, né? O massageador do ego. Eu tenho visto hoje que as igrejas, muitas delas têm funcionado como um restaurante. Tem Deus como dono, o Espírito Santo como cozinheiro, os pastores, ou o pastor Jesus como garçom e alguém como cliente. Que está lá dizendo, eu estou pagando, eu quero uma comida saborosa, e aí de você se me der essa comida saborosa, eu vou procurar outro restaurante. Então, eu creio que a boa teologia, ela focaliza a glória do Senhor Jesus Cristo. Ela focaliza Amém. Deus. Ela focaliza, como diz o pastor Paulo César no livro Trono e Cordeiro, ela focaliza o Cordeiro que está sentado no trono e que tem controle de todas as coisas. Amém. E você, Marcos, como é que vê? O que a gente poderia definir como boa teologia? Eu percebo ainda na fala dos pastores, quando Jesus está no sermão lá profético, né, quando fala sobre a tribulação, a grande tribulação, as coisas que iriam acontecer ao fim, né, ele aponta a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, as coisas que deveriam acontecer. E aí eu estou aqui com a Bíblia aberta, aí no versículo 14 do capítulo 21 de Lucas, ele diz, resolvam
desde já de que não vão ficar preocupados antes da hora, como o que dirão para se defender. Ou seja, Jesus ele já estava nos alertando que essas coisas deveriam acontecer, e essa deve ser a teologia pregada hoje. A teologia de que até a chegada da volta de Cristo, né, teremos tribulações, teremos angústias, passaremos por grandes problemas, e já vem assolando aí a história da humanidade. Mas, como disse aí o pastor Josevan, muitas vezes isso não é ensinado na igreja. É só o evangelho da facilidade, que a gente não vai passar por tribulação, por problema. E aí, quando acontece o caos, que é o que está acontecendo hoje, os crentes ficam desesperados e os pastores, por não ter preparado suas ovelhas para esse tipo de problema, aí fica essa angústia, essa agonia que a gente está vendo hoje. Se meu povo volta, será que quando passar tudo isso vai ter crente ainda na igreja? Eu tenho ouvido tantas coisas esse dia que eu fico pensando, será que esse pastor ele estava preparado ou preparou o seu povo para um momento como esse? Então, penso que uma boa teologia é a teologia que prepara o homem, né, para o dia da angústia, que prepara o homem para não viver só no Deus está me dando, vou receber, né? A teologia da prosperidade, da bênção imediata. Então, Jesus já tinha avisado que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente pudesse continuar contando com ele, porque ele estaria conosco. Então, deixa eu jogar um pouco mais de farinha nesse negócio aí. Pensando o seguinte, o Josivan falou sobre a questão da teologia, não é? Da teologia... Do Deus garçom? Do Deus garçom, né? A teologia self-service, assim, você entra para si, você é que vai escolher o que você quer, de alguma forma você é quem define exatamente o que você quer ouvir. É uma teologia voltada para o bem do indivíduo, né? Já o Marcos aí falou muito dessa questão da chamada teologia da prosperidade. Mas a gente tem ouvido falar também de uma teologia muito hedonista, né? Teologia humanista, hedonista, onde o prazer está em primeiro lugar. Ou seja, você tem que ter sensações, você tem que ser bem servido, tem a ver com essa ideia também. Mas tem também a chamada teologia do coach, né? É aquela teologia que diz que você é um indivíduo que pode. É só você acionar os botões certos que Deus vai funcionar em seu favor. Essas teologias, num momento como esse, Paulo César, elas resistem a um tempo de quarentena, por exemplo? É castelo de areia. Cai tudo. Deixa eu dizer, pastor, você não me perguntou, mas eu vou responder. Uma boa teologia, ela precisa ser bíblica e ela precisa ser contextualizada. Eu quero dizer, bíblica, ela precisa ser construída, de fato, a partir das Escrituras. E contextualizada, porque ela precisa responder às questões do seu tempo, da nossa época, do nosso momento. O que acontece diante disso que o pastor Josivan falou, das pessoas irem e a igreja servir o cardápio que as pessoas desejam? O que acontece com a questão da teologia do coaching, que quer despertar o potencial que há em você? É uma inversão disso, porque, veja, a teologia ela precisa ser bíblica e contextualizada, mas o bíblica está acima do contextualizado. Não é o contexto que vai determinar a teologia, mas é a teologia que vai responder às questões do contexto. O que acontece com a teologia coaching? É exatamente uma tentativa de colocar a contextualização acima da Escritura. Ou seja, o foco não é o que Deus diz para o tempo de hoje, mas o foco da teologia coaching é exatamente o que você, com todo o seu potencial, pode fazer Deus ou levar Deus a fazer por você ou por quem está ao seu redor. Então, eu acho que o problema da teologia coaching hoje, uma das razões é porque ela colocou a contextualização acima da própria Escritura. E para os tempos atuais, ela é castelo de areia, não resolve as questões de fato, não responde às questões de fato para os momentos difíceis que estamos passando.
Bom, já que falamos em momentos difíceis, essa pandemia é um momento difícil, não é? Que tipo de teologia poderia ser, digamos assim, um alimento sólido num tempo de pandemia? O que essa teologia teria que ter para responder a uma demanda dessa envergadura e os crentes permanecerem firmes? Porque o Marcos aí colocou, né, das pessoas que estão aí desesperadas, dos pastores. Eu ouvi comentários de alguns pastores também, dizendo exatamente isso, que se a igreja ficasse fechada por mais 15 dias, a igreja iria desaparecer, a igreja não mais existiria, a igreja estaria com as portas fechadas, o ministério dele teria acabado. A gente não está falando nem de perseguição, a gente não está falando nem de um tempo de opressão, no sentido de que a igreja está proibida de pregar, até porque nós estamos pregando agora e ninguém está nos perseguindo. Agora, uma pandemia que diz assim, vocês vão ter que ficar em casa 30 dias, 40 dias, 2 meses, 3 meses, e o pastor já entrou em desespero porque a igreja vai fechar, quer dizer, o que seria uma teologia sólida para que uma igreja enfrente uma pandemia e diga assim, estamos firmes? Pastor Edmilson, eu posso fazer uma proposta? Depende, né? Se não for para eu pagar o almoço hoje, eu não vou poder fazê-lo. Mas serve no cartão. Eu posso mandar o cartão, então? Eu creio que uma teologia bíblica que poderia resolver essa questão ou trazer alento aos corações é uma teologia bíblica do Apocalipse, que o pastor Paulo César afirma muito bem no livro que ele escreveu. Eu li o seu livro nessa quarentena, eu tive o prazer de ler todo o livro Trono e Cordeiro. Parte boa da quarentena. Isso. E uma coisa que chamou a atenção foi a tese desse livro, quando o senhor fala que muita gente, quando aborda o Apocalipse, aborda com foco na besta, aborda com foco no anticristo, no dragão, na serpente. E a abordagem correta do Apocalipse é o cordeiro e aquele que está sentado no trono. E dentro dessa perspectiva, o senhor fala que, como eu falei anteriormente, o livro foi escrito para uma época, mas que também contempla a nossa época, no momento de dificuldade. E o que nós podemos dizer para os pastores que se encontram nessa situação difícil de pandemia é que existe um cordeiro que venceu e que está sentado no trono. E a fé nesse cordeiro, conforme está escrito no próprio Apocalipse, que diz que eles venceram pelo sangue do cordeiro. Então, é isso que tem aquecido o meu coração e tem me dado forças para viver nesse momento de dificuldade. Então, eu gostaria que o pastor Paulo César, essa é a minha proposta, ele pudesse falar um pouquinho mais acerca dessa teologia do Apocalipse, que, na verdade, traz alento e traz conforto ao nosso coração e é bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Ok. Eu ia lançar algumas 3 perguntas aqui para ele, mas a gente vai começar, então, por aí. Vamos lá, pastor Paulo César. O que é que a teologia da visão do cordeiro tem a ver com tudo isso em tempo de pandemia aí? Então, eu pontuei aqui, nas minhas anotações para hoje, três coisas que nós devemos levar em consideração. Bom, primeiro, quando você lê o Apocalipse, no capítulo 6, você vai encontrar a abertura dos selos. No caso ali, 6 selos, no capítulo 8, o 7º selo. No 4º selo, onde tem um cavalo amarelo e o nome desse cavalo é morte, o texto vai dizer que é morte por várias formas. Pela espada, ou seja, guerra ou violência, é morte por fome, morte por animais selvagens ou feras da terra, e aí tem uma palavrinha mortandade, dependendo da versão. Mortandade seria exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O coronavírus, esse Covid-19, essa pandemia hoje no mundo e que chegou no nosso país, ela se encaixa dentro daquilo que é revelado no 4º selo. A questão onde uma 4ª parte da humanidade é morta por esses diversos meios, e uma delas são as epidemias. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para nós e para todos os nossos colegas pastores? É que
é necessário ter cuidado com o sensacionalismo que se faz hoje, ou teorias da chamada teorias da conspiração que se faz hoje em relação a isso. Acho que a primeira coisa, eu disse que eram 3, que Apocalipse nos diz, é o seguinte: não, essas coisas não devem nos causar estranheza. Por que não deve nos causar estranheza? A pandemia, por exemplo, não deve causar a nenhum pastor, a nenhum cristão estranheza. Por que não? Porque Jesus já previu e predisse. As Escrituras já previram e predisseram o que aconteceria. Então, a pandemia faz parte. Então, não deve nos causar estranheza. A segunda é que não deve nos levar ao fatalismo. O que está acontecendo com alguns? É que pensa assim, já que a Escritura diz que assim vai ser, então eu não preciso me preocupar, nem cumprir a minha parte na minha responsabilidade. Por exemplo, existem hoje recomendações com relação a alguns cuidados que precisam ser tomados para que não se espalhe ainda mais essa pandemia, essa virose. Mas aí alguns podem pensar, não, já que a Bíblia previu, então eu não preciso cumprir porque já está escrito que assim vai acontecer. E aí lança o corpo fora e termina agindo de maneira irresponsável. É importante entender que o fato da Escritura revelar e dizer que assim vai acontecer não elimina o fato de que nós temos responsabilidades como essa, por exemplo. Nós, pastores, estamos cooperando com o nosso país, com a nossa sociedade, em suspender os cultos, as aglomerações por um período. Essa é uma parte. Eu não posso cair no fatalismo. Mas a terceira é que a mensagem de Apocalipse não só vai dizer que não deve nos causar estranheza, mas também vai dizer que não deve nos causar pânico, medo ou terror. Por que não? Porque cada um dos selos, o texto começa dizendo, quando o Cordeiro abriu, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, uma voz próxima do trono diz, vem. E aí entra na história o cavalo, cada um dos cavalos, que tem essa simbologia. Então, o que é que Apocalipse vai mostrar? Que nenhum cavalo entra na história, por exemplo, o cavalo amarelo, que representa a morte, nenhum deles entra na história sem que o Cordeiro rompa o selo ou autorize a entrada. Ou seja, não deve nos causar pânico, desespero e pavor, porque o texto vai dizer que mesmo a Escritura prevendo que assim vai acontecer, essas coisas não acontecem aleatoriamente por uma força indomável da natureza, mas acontece porque o Cordeiro autoriza, ele permite, porque ele está nesse controle. Então, para mim, essa seria uma mensagem teológica de Apocalipse para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Pastor Paulo César, agora nós estamos com 2 problemas sérios. Agora eu preciso de ajuda. Só 2? Só 2, né? Por enquanto, só 2. O primeiro é o seguinte: não é um ato de covardia da igreja fechar as portas num momento como esse? Vamos estar colocando aí. Hein? É uma boa pergunta. Por que seria um ato de covardia? O que está em jogo não é fechar a igreja, cessar os cultos, porque nós continuamos cultuando a Deus. O que está em jogo é apenas evitar aglomerações, para que isso não promova um contágio maior. Então, o que hoje está acontecendo no nosso país, seja por parte de prefeitos, governos estaduais ou federais, não é uma proibição, mas uma recomendação para que se evite aglomerações. Nesse aspecto, não é uma covardia da igreja. Agora, isso poderia ser considerado um ato até altruísta e de amor por parte da igreja? Eu colocaria prudência, bom senso e preocupação com o bem-estar da sociedade, inclusive da sua própria família. Amém. Agora, se houvesse o contrário, pastor, um decreto, seja municipal, estadual ou federal, proibindo o culto em qualquer circunstância, aí seria uma covardia da igreja. Okay. Mas não é esse o caso no momento. Mas eu tenho, então, a segunda questão, né?
Diz que nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema, inclusive, essa semana alguém postou um vídeo, inclusive num dos grupos aí da convenção, de um pastor que estava não sei aonde, dizendo que estava indo para o culto e tal, porque Deus ia trazer o juízo muito severo para quem estivesse fechando as portas da igreja. E aquela coisa assim, um negócio totalmente apocalíptico, não é a fala desse irmão. E eu fico pensando, né, por que a gente entrou numa demanda como essa? E as pessoas estão interpretando isso dessa forma. Agora, quando a gente vai olhar para o tipo de igreja que muitas vezes essas pessoas estão liderando, aí a gente entende o desespero delas. Porque, na verdade, são igrejas que dependem de público para manter uma arrecadação. Então, se você não tem público, você não tem arrecadação. Então, você está pondo em risco a existência da igreja, mas da igreja, a instituição, o prédio, está pondo em risco a vida financeira, né, de pessoas que comandam essa igreja. Agora, veja só, o pastor colocou o seguinte, a gente poderia, na forma como tu colocou, eu não sei se eu entendi bem, se a minha capacidade de compreensão foi correta, mas do jeito que o irmão colocou, a gente poderia interpretar essa questão da pandemia atual, do coronavírus, como o cumprimento de alguma de abertura de algum desses selos do Apocalipse? Foi isso que o irmão quis dizer? O que eu quis dizer é exatamente isso, que o que está acontecendo, não só com a pandemia, mas, por exemplo, a gente esqueceu algo bem recente, que foi aquela situação do mal-estar, que eu vou usar a palavrinha leve, entre Estados Unidos e o Irã. A ideia de guerras e rumores de guerras também. Então, a pandemia se encaixa de uma forma mais exclusiva exatamente na abertura do quarto selo. A abertura do quarto selo encaixa essa ideia de epidemias, de mortandades. Então, eu preciso, como igreja, ter a consciência de que eu posso estar vivendo um tempo de cumprimento do Apocalipse. Sem dúvida nenhuma. Só queria fazer uma observação. O que acontece nos quatro selos, as pessoas estão partindo para a ideia de que é o fim. Ora, em Mateus 24, que é o pequeno apocalipse de Jesus, você vai encontrar o próprio Jesus descrevendo isso de forma clara, sem linguagem figurada. Ele vai falar de guerras, rumores de guerras, conflitos, nação contra nação, vai falar de terremotos em vários lugares, fome. Aí ele para e diz, mas não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele vai dizer, é apenas o princípio das coisas. Então, o que está sendo vivido hoje não está nem perto daquilo que vai acontecer mais para o final. O que nós estamos vivendo hoje é o que Jesus chamou de as primeiras contrações da grávida, antes de ter o bebê. Uau! Se as primeiras contrações já doem tanto, imagine quando chegar a hora do parto. Isso. Josivan, alguém aí mandou alguma pergunta? Não, pergunta não, apenas algumas afirmações, alguns conceitos acerca do assunto que está em pauta. Né? Ok. Marcos, não. Você está aí tendo contato agora com formação de obreiros, está contactando diretamente seminaristas, está tendo uma experiência nesse ramo. Como é que você enxerga os obreiros que estão sendo formados hoje? Eles estão recebendo um preparo adequado para enfrentar um tempo como este? Esse é o nosso desafio hoje enquanto instituição de ensino, né, de formação de obreiro. Né? A proposta desse ano, né, do CETEBAN, como o senhor bem conhece, é justamente preparar melhor os nossos futuros líderes, né, os futuros líderes da igreja. Né? Para isso, a gente tem realmente focado, né, nessa contextualização da Bíblia, preparado melhor a questão espiritual das pessoas, sem querer espiritualizar tudo, né? E tentando, né, dentro da nossa capacidade, né, enquanto formador, né, de despertar esse sentimento, né, no obreiro, no líder,
de que ele é um estudioso da palavra, tá certo? Ele precisa, com a orientação do Espírito Santo, né, buscar as verdades de Deus para os dias de hoje. Então, eu acredito que estamos caminhando, né, para que a gente possa entregar melhores obreiros para a igreja do amanhã, né? Que é a igreja do presente, né? Que é a igreja que a gente está vivendo hoje. Mas acredito, pastor, que a gente tem que conseguir trabalhar nesse sentido, sim. A formação de homens e mulheres mais preparados para o reino de Deus. Amém. Josivan, me diga uma coisa. Você que está aí liderando pastores, você que tem um ministério aí pastoral com os pastores, uma pergunta que eu tenho ouvido assim constantemente é a seguinte: fazer a ceia via internet não é perder a espiritualidade dessa ceia? Não é colocar em risco um momento tão místico da igreja? Como é que você avalia isso aí? Correto, na verdade, seria a ceia como nós vínhamos fazendo sempre na igreja. Entretanto, nós estamos vivendo num momento especial e, particularmente, eu acredito que não perde tanto a espiritualidade. Os irmãos vão estar nas suas casas, reunidos com as suas famílias, há a ministração e o Espírito do Senhor há de compensar a falta da comunhão no templo, na igreja. Eu acredito que não tem nenhum problema, não. E a realização da ceia, como está sendo feita, está cumprindo os seus propósitos dentro da atual circunstância em que nós estamos vivendo. Isso não é nenhum desvio doutrinário, não? Se for desvio doutrinário, nós estamos desviados, pastor. Nós precisamos reaver todos os nossos conceitos, né? Porque estamos fazendo assim, e há outras formas, mas esta forma de fazer, eu acredito que está sendo adequada para o momento que estamos vivendo. Sim. Eu faço a comparação com a primeira Páscoa, né, que Deus instituiu lá no Egito com Moisés, para as pessoas fazerem suas casas e dividir com os mais pobres, se unissem com as outras famílias que tivessem mais condições. Eu fiz muito essa comparação lá na igreja, né, para poder resolver esse problema, porque, de fato, os irmãos questionam. Né? Eu disse, vamos olhar lá para trás, a primeira Páscoa, como é que Deus instituiu? Cada um nas suas casas. Muito bem lembrado, pastor. Boa colocação. A gente vai viver justamente aquilo que o povo saindo do Egito viveu. Você está procurando uma resposta teológica para uma demanda do tempo presente. Isso. E aí conforta melhor o coração dos irmãos. Paulo. Não sei. Oi, Paulo. Oi. Não, há muita síndrome de tempo, né, pastor, nos nossos dias. Né? A coisa só funciona se for no templo. Eu visitei um irmão, domingo passado, ele falou para mim que só leva o dízimo para a casa do tesouro. Entendeu? Não tem como, eu não consigo depositar o recurso, eu tenho que ir lá na hora e colocar no gasofilácio. E não tem quem tire isso da cabeça dele. Então, a gente tem que entender esse momento. Eu acredito que não tem nenhuma importância, não. Há muita síndrome de templo aí. Temos que estar no templo, mas é bem lembrado que o pastor Paulo, o pastor Marcos falou, bem como que se fazia na igreja primitiva, né? De casa em casa, é uma boa opção. Pastor Paulo? Paulo, tinha uma pergunta para você aqui. Qual seria uma... Veja bem, a gente sabe que essa pandemia e esse lockdown aí na questão que está sendo colocada está afetando a economia. De que forma, teologicamente, a igreja poderia responder a uma demanda dessas agora, se uma igreja se utilizar da teologia da prosperidade, da teologia do coach, da teologia do hedonista, da teologia humanista? Como é que ela conseguiria responder a uma demanda dessa? Olha, seguramente não. E se for da teologia da que eu conheço, se não houvesse um decreto do governo, ele preferia encher a conta ou o gasofilácio da igreja e matar todo mundo do que perder a sua renda. É lamentável, porque a adoração a Mamon supera a adoração a Cristo em alguns meios cristãos. Pastor, eu só queria fazer uma observação dessa conexão entre pandemia, economia. Quais são as questões bíblicas em relação a isso? Eu diria o seguinte, que
Primeiro, quando você lê essa questão dos selos, por exemplo, que a gente estava falando, da abertura dos selos, dos cavalos e tal, você vai ver uma conexão, caminha bem junto, guerras, fome, epidemias. Por que essas três coisas caminham junto? Porque é exatamente isso. Em tempos, por exemplo, de guerra, você vai afetar diretamente a economia de qualquer país, que vai afetar diretamente na questão da produção de alimento, então vai ter escassez de alimento. Por que anda junto terremoto, escassez de alimento? Porque uma coisa ela puxa a outra. Eu só queria dizer o seguinte, a igreja não está imune a isso. Pode acontecer da questão econômica ser atingida, a igreja viver momentos difíceis? Pode, pastor. E já aconteceu. Por exemplo, quando você lê a carta de Jesus para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, capítulo 2, Jesus vai dizer, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que estava acontecendo na igreja de Esmirna? Não era uma pandemia. Na cidade de Esmirna não era uma pandemia. Mas os cristãos, especialmente Esmirna e Tiatira, os cristãos que faziam parte de associações comerciais, como hoje tem sindicato disso, sindicato daquilo, na época você tinha as associações de padeiros, de associações de artesãos, de ourives, você tinha essas associações e muitas pessoas convertidas dependiam da comercialização disso. Então, o que acontece? Cada uma dessas associações tinha os seus deuses patronos. Como o cara se convertia e ele não queria mais participar da adoração aos deuses patronos, ele recebia sanções econômicas, ele não poderia fazer mais parte daquela associação. Automaticamente, os cristãos começaram a sofrer perdas financeiras, que atingiu diretamente a igreja. A igreja tornou-se fisicamente ou materialmente pobre. Então, isso acontece nas várias épocas, em épocas de pandemia, em épocas de perseguição. As finanças ou a vida material da igreja, ela vai ser atingida. Nós não estamos imunes a isso. Tá, então, se a gente pensa, e de forma prática, como é que uma igreja, pastor Josivan, então, poderia responder teologicamente a uma demanda dessas? Há uma necessidade urgente, pessoas estão padecendo, pessoas estão sem recursos, crentes, até não crentes. A igreja, como ela poderia teologicamente responder a isso com base em princípios bíblicos? Pastor Edmilson, às vezes nós nos limitamos apenas à questão do templo e da reunião. Nós temos hoje todo tipo de recursos através dos quais nós poderemos utilizar para dar assistência à igreja. Então, a igreja continua em sua comunicação. Então, cabe a nós, dentro desta comunicação que hoje em dia é tão apropriada, levantarmos recursos e assistirmos a esses irmãos. Nós não precisamos do templo para fazer isso. Se nós estivermos limitados apenas às nossas reuniões de templo para fazer isso, nós seremos muito limitados mesmo. Nós temos um leque de possibilidades. Acredito muito que nós temos a sabedoria dada por Deus para buscarmos recursos de outras formas. E esses recursos aparecerão e a igreja será suprida. Amém. Talvez seja a hora daqueles irmãos... Me permite só um comentário do que ele falou? Aqui é o nosso mestre não, Apocalipse. Não, agora não é Apocalipse, não. Eu achei muito interessante a sua pergunta sobre o que fazer. É uma questão muito prática. Por exemplo, em tempos difíceis, é possível a gente enxergar algumas oportunidades. Por exemplo, normalmente nas igrejas, você vai ter aquelas famílias que passam uma necessidade financeira maior, você vai ter aquelas famílias que às vezes têm uma reserva, têm um determinado recurso, mas mesmo aquelas que passam por algumas dificuldades. Eu acho que esse momento, em termos práticos, é um momento que, usando redes sociais, usando vídeos, como a gente tem utilizado, de fomentar na igreja, de despertar na igreja, no coração dos irmãos, o espírito de generosidade, Amém. Que vai levar à partilha. Aqueles que têm um pouco mais, repartir com aqueles que têm menos. E em tempos difíceis, vai fazer isso de forma sacrificial. Mas eu vejo uma oportunidade muito boa de despertar na igreja o espírito de generosidade.
Agora, Amém. veja só, a gente falando desse assunto de generosidade, talvez seja a hora, né, dos crentes que estavam dando testemunho, dizendo assim, rapaz, eu quando me converti, não tinha nem onde morar, agora tenho uma casa, 6 meses de convertido, comprei um terreno lá na praia, comprei um apartamento, comprei uma fazenda, eu não tinha nem um carro, agora tenho 5. Talvez seja a hora desses irmãos que prosperaram tanto fazerem aquilo que Barnabé fez, né? Vender e dizer, Senhor, eu vou socorrer os meus irmãos. Isso. Será que a prosperidade não foi para esse objetivo, Esse né? momento, né? A gente não vê gente dando testemunho, rapaz, Deus tocou no meu coração para eu abrir mão de... Eu tinha 2 casas, abri mão de uma, agora tenho só uma, e a outra eu ajudei alguém, a outra eu fortaleci alguém, a outra eu amparei alguém. Eu acho que uma teologia prática é uma teologia que leva a igreja a responder de maneira prática. Não é a gente ficou muito habituado a uma teologia muito conceitual. Está na cabeça, eu creio nisso, eu creio naquilo. Esses dias eu até falei para o colega, aquilo que a gente crê vai definir a nossa conduta ética. Se eu tenho uma visão de Deus, que Deus atende aos meus interesses, a minha conduta ética será sempre uma conduta egoísta, porque o meu Deus é o Deus que atende aos meus interesses. Se eu tenho uma visão de Deus, de que Deus me capacitou de alguma forma, e eu sou instrumento da graça dele, a minha conduta ética vai ser outra, face à necessidade daquele que está passando uma necessidade. Então, meus irmãos, entendo que há, mais do que nunca, a necessidade de uma boa teologia. Uma teologia que responda às demandas das pessoas, né? Uma teologia que responda às demandas daqueles que são necessitados. Uma teologia que responda à demanda daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo numa hora como essa. A igreja, eu achei muito interessante, eu vi um testemunho de uma igreja na Coreia, que houve uma inundação numa região da Coreia, e muitas famílias foram afetadas, e muitas famílias perderam tudo. E uma igreja tomou uma decisão radical. Nenhuma família da nossa igreja vai depender do Estado. A nossa igreja vai suprir a necessidade de cada uma das famílias. Então, eles compraram os produtos para limpar as casas, eles mobiliaram as casas dos irmãos, eles investiram de si, não precisam se preocupar com as pessoas da nossa igreja, nós não estamos correndo atrás da Bolsa Família, nós não vamos correr atrás do Corona Voucher, não, a igreja vai fazer isso. Não estou dizendo que a gente não possa utilizar esse recurso, mas o que eu estou mostrando aqui é que é possível que esse amor que existe na igreja se transforme em ação. Um amor que se traduza em atos. Não seja simplesmente um amor de boca, um amor da fala, mas um amor que se traduza em atos concretos no meio da comunidade de fé. A teologia de Tiago serve muito bem para esse momento. Exatamente. Tiago, Atos 2, Atos 4... tem lá uma teologia muito prática. É uma igreja que olha para o aflito e diz assim, nada do que tenham eles consideravam seus, eles não é nosso, isso aqui é da comunidade. A própria oração de Jesus no Pai Nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso, tudo é nosso. Nós não estamos lidando com o individualismo. Não existe uma teologia individualista no Evangelho. Não existe uma teologia hedonista no Evangelho. Não existe uma teologia de prosperidade no Evangelho, no sentido para atender o interesse do indivíduo. Pessoal. É uma teologia. Eu percebo que esse momento que estamos vivendo é esse despertar da igreja. A igreja, eu acredito que grandes lições nós vamos tirar em tudo isso, e Deus tem os propósitos dele de trabalhar. Mas esse momento de debate nosso é justamente porque enxergamos essa deficiência na igreja, ou essa necessidade, se assim eu posso dizer. Né? Eu penso que é o mover de Deus mostrando para nós que tipo de crente nós somos e que como está a igreja ao qual nós estamos liderando, vamos dizer assim, conduzindo, né? Então, eu penso que esse momento de pandemia, essa crise que estamos vivendo agora, é mais para a gente, cada um olhar para dentro de si mesmo e ver, né?
como tem sido a sua postura como pastor, qual é o tipo de ovelha que estamos formando. Então, acredito que de grandes lições que Deus está nos dando, esse é o momento também de refletirmos sobre isso. Porque depois de tudo que a gente já ouviu hoje pela manhã, a gente vê o quanto as igrejas, muitas igrejas estão fragilizadas, essa que é a verdade. Pastores fragilizados, ovelhas fragilizadas, e aí a gente começa a ver o quanto estamos distantes, né, das verdades do Evangelho. A gente prega tudo isso, mas quando a crise chega, muitos pastores estão com a mão na cabeça, né? Ensinou, pregou, mas na hora de viver, aí agora eles estão percebendo que faltou o dever de casa. Eu acredito que agora é hora da gente... O Paulo Evangelho, o Paulo Lourenço fez uma colocação muito interessante. Paulo Lourenço, se eu não estou equivocado, é alguém aqui de São Paulo, da cidade de Ibitinga. Pode ser que seja ele que esteja aqui. Ele disse assim: a igreja local foi surpreendida por essa quarentena de portas fechadas e atinge financeiramente milhares de obreiros. Me refiro às igrejas que não fazem comércio do evangelho, como a Igreja Batista. Ele faz essa observação. Bem, isso é uma realidade. E a gente sabe que tem obreiros que vão padecer. Qual deve ser a resposta nossa agora? É simplesmente dizer assim: olha, existe um Corona Voucher. Corre para pegar o Corona Voucher, pastor. Não estou dizendo que o pastor não possa se inscrever no programa se ele tiver direito. Mas estou dizendo o seguinte: quem é que tem que responder a essa demanda? Seria a própria igreja. Mas é que, como nós muitas vezes não preparamos a igreja para responder a essas demandas, a igreja não consegue responder. Porque muitas vezes estamos ensinando a igreja a ser uma igreja que não tem altruísmo, mas uma igreja egoísta, crentes egoístas. Onde é que estão agora os Filemons da igreja? Onde é que estão aqueles agora que... os Barnabés da igreja? Onde é que estão? Nós temos muito mais Ananias e Safiras do que Barnabés, do que Filemons. As pessoas que não têm uma postura do doar-se, do dar, porque o reino que nós estamos construindo parece muito mais um reino para este mundo do que um reino celestial. Pois é, eu acredito que o que vai ser evidenciado nesses dias é a boa teologia. A igreja, o pastor que ensinou a boa teologia, contextualizando-a com a palavra de Deus, eu creio que vai sofrer menos, porque quando se prega a verdade é muito clara. Ela nos dá respaldo para vivenciarmos esses momentos. Mas aquele que pregou um evangelho egocêntrico, um evangelho humanista, vai ter muita dificuldade para conduzir o seu rebanho nesses dias. É por isso que eu louvo a Deus, porque se faz necessário que seja evidenciado a verdadeira teologia e o evangelho que aponta um Cristo assentado no trono, que é soberano e que está no controle de todas as coisas. Pastor Paulo César, pastor Josivan citou tanto seu livro aqui, eu pedi para mostrar o livro aí. Cadê o livro? Manda um livro para mim, me dá um livro aí pela live, porque eu já pego o livro aqui, irmão. Vai lá, se eu pegar... Olha aí, o trono, ele está lá com ele na mão, olha lá, Trono e Cordeiro. Isso, esse aqui é o livro Trono e Cordeiro, inclusive não foi publicado pela Lerban, mas no site da Lerban você consegue adquirir esse livro. Maravilha. Vamos aí conhecer mais o Trono e o Cordeiro na perspectiva do pastor Amém. Paulo César, que é mestre em teologia, está concluindo seu doutorado em teologia também. É alguém aí que na área de missiologia, ajudou na tradução do Novo Testamento tucano, é professor de diversas organizações missionárias, é um mestre. Crente. Bom tê-lo aqui conosco. E a gente... O principal é que é crente, né? E aí, não, esse é o requisito número 1. E todos nós aqui aos pés de Gamaliel, aprendendo aqui com Gamaliel. Eu queria que o senhor me indicasse depois a faculdade que o senhor fez o seu doutorado em humildade. Eu gostaria de fazer. Eu já falei para você que esse título foi comprado. Esse não foi feito, não. Eu quero agradecer também aqui ao Marcos, que é o nosso diretor do seminário, também é um pedagogo, é alguém também da área da teologia, é alguém que ama também a educação, que está aí comprometido aí com esse
projeto de reestruturação do nosso seminário. A semana que vem, inclusive, nós vamos ter um bate-papo sobre espiritualidade na formação espiritual dos nossos obreiros. Estarão conosco aqui o Paulo Rogério, o Samuel também, vamos ter mais outro convidado. Estaremos batendo um bate-papo aqui sobre a questão da espiritualidade na formação dos nossos obreiros. Então, vai ser um outro papo muito legal no próximo sábado, às 11 da manhã. Pastor Josivan, que tem feito um trabalho aí na Ormiban, um trabalho muito bom, de pastoreio de pastores, de cuidado, tem atendido aos pastores, tem sido muito preciosa a sua contribuição. Inclusive, o pastor, viu aqui uma mensagem do pastor Rivanildo perguntando, né, se há obreiros que estão enfrentando alguma dificuldade nessa crise que a gente tomou conhecimento. A gente vai procurar fazer um trabalho aqui em Pernambuco para verificar que obreiros estariam enfrentando alguma dificuldade e nós, como convenção, como igreja, como ordem, vamos correr para socorrer, porque é o nosso dever em primeiro lugar, como cristãos, fazer um apelo, levantar uma oferta de amor, abrir mão de algo que a gente tenha para poder socorrer aquele que esteja enfrentando alguma luta, alguma dificuldade. Nós tivemos aqui várias participações, agradecemos a todos que estiveram conosco nessa live e agradeço de coração aos nossos convidados que gentilmente participaram e foi bênção mesmo estar com vocês. Eu quero orar para a gente encerrar e pedir que o Senhor esteja fortalecendo suas vidas, as vidas de cada um dos que participaram aqui do nosso chat também. A gente não viu nenhuma pergunta, todos foram algum comentário. Teve alguém aqui que fez... Edmilson Arruda, né? Ele fez aqui uma pergunta. Ah, é verdade. Né? Foi na fala do pastor Marcos, ele perguntou, no tempo do Êxodo, os que tinham a marca foram livres, e hoje? Boa pergunta aí, né? Porque ele falou que no tempo de Êxodo, a marca do sangue do Cordeiro livrou da pandemia da morte. E hoje, os crentes podem ficar livres também da pandemia da morte aí, por conta do coronavírus? Irmãos que quiserem responder, eu responderia de forma bem prática. Não. Pelo menos até o princípio, não. Porque nós temos visto aí crentes muito bons sendo afetados por elas. Inclusive, alguns pastores vieram já a morrer nos Estados Unidos, principalmente aqueles pastores que estavam dizendo que o coronavírus não passava de um resfriado e que isso não desencadearia nenhum outro problema. Foram afetados e morreram. A gente sabe o seguinte, Deus pode muitas vezes nos livrar na cova dos leões, outras vezes Deus nos permite que o leão devore. Sim. Agora, eu não sei o que vai acontecer com cada um de nós. Então, vivemos tempos de fato difíceis, tempos em que a igreja vai ser peneirada, e como disse bem o Paulo César, eu também acredito nisso, que o que nós estamos vivendo seriam aí o princípio das dores, daquilo que o livro do Apocalipse nos apresenta. E a igreja, aí dependendo da corrente teológica que a gente tiver dizendo, olha, eu sou pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, bom, mesmo quem seja pré, vai passar pelo princípio das dores. Se tiver no meio, aí vai sofrer um pouco mais ainda. E quem quiser ficar para o final, aí é que vai sofrer. Eu não consigo ter uma definição teológica muito clara sobre isso, se a gente vai estar se vai ser arrebatamento antes da tribulação, no meio ou pós-tribulação. Mas qualquer que seja a perspectiva teológica que se tenha sobre isso, a Bíblia deixa evidente que os santos também padecerão. Se eu estiver errado, Paulo César que me corrija aí, que é assunto do seu domínio. Pastor, eu só queria fazer uma observação. Essa pergunta do pastor foi interessante, porque ele fez um link aí com um comentário do pastor Marcos sobre a Páscoa dos judeus. Para começar, é importante lembrar que narrativas bíblicas ou episódios bíblicos, eles não podem ser transferidos para nós como doutrina. Ali foram experiências. E o Êxodo, a primeira Páscoa, a marca do Cordeiro nas portas, nos umbrais ali, para proteger, havia um propósito muito claro para aquela ocasião. Deus estava revelando o seu poder
julgando o Egito e até os deuses do Egito. Havia algo muito específico. Quando você vem para o Novo Testamento, não há nenhuma promessa bíblica de imunidade. Nenhum cristão, pelo fato de ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro, está imune às aflições do tempo presente. Jesus deixou isso claro. E a pandemia, o que nós estamos vivendo, faz parte das aflições do tempo presente que Jesus falou. Não há imunidade para nós cristãos. Amém. Muito obrigado. Vamos orar encerrando. Deus os abençoe. E sábado estaremos de volta aqui às 11 horas da manhã com a nossa live e estaremos tratando sobre o tema da espiritualidade na formação dos pastores, na formação dos obreiros. Teremos aí 2 convidados que estão trabalhando como capelães do nosso seminário, o pastor Samuel e também o pastor Paulo Rogério, estarão trabalhando essa temática juntamente comigo, mais o pastor Josivan, estaremos aí sempre juntos com vocês. Vamos Amém. orar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa tão rica, tão proveitosa, obrigado pela oportunidade de aprender com esses irmãos, coisas tão profundas, tão ricas, que nos ajudam a crescer mais e mais na graça do Senhor. Que a nossa igreja, Senhor, que a igreja do Senhor possa ter uma teologia saudável, uma teologia bíblica, equilibrada, uma teologia que seja instrumento de cura, instrumento de graça para o rebanho. Teologia que dê forças para que a igreja enfrente os tempos difíceis como tempos de pandemia. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço para vocês, meus queridos. Pastor. Prepara aí, pastor Paulo César, uma carne de sol aí, carne de bode, feito no estilo carne de sol, para a gente, essa equipe toda aqui vai aí a Serra Talhada. Todos estão convidados a almoçar hoje comigo. Hoje? Hoje, agora. Hoje não dá tempo, não. Vamos deixar para sábado que vem, porque a gente pode cessar a pandemia e pegar um voo e ir até Serra Talhada. Tá certo. Um abração. Deus abençoe. Um prazer. Prazer. Tá com vocês. Graça e paz a todos. Amém. Deus abençoe.